Fala, galerinha! Estávamos aqui tratando, portanto, dessas vicissitudes no direito. A internet teve uma quedazinha aqui, por isso que estamos retornando. Amores, pois bem, falávamos a respeito dessas distinções entre relação trabalhista, relação consumerista, relação civilista. Vocês precisam saber qual o regime a ser aplicado no caso concreto, tá? E isso é importante pelo seguinte, naquele exemplo que eu dei, imagina que quem está me vendendo o violão, a obra de arte, é meu amigo. Bom, ou é uma pessoa que não está enquadrada na definição de fornecedor. Ele não faz aquilo como um objeto usual para obter lucro, não é o negócio dele, né? Nós estamos diante da teoria da empresa, portanto, ele não é um fornecedor e, portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu tenho um vizinho vendendo uma televisão para mim, isso se trata de uma relação civilista. Mas se são as Casas Bahia vendendo televisão para mim, então a gente está diante de uma relação de consumidor, porque Casas Bahia, ela então vai ser enquadrada como fornecedora. Diante da teoria da empresa, é o negócio jurídico dela, é o objetivo dela, ela se traduz na cadeia do fornecedor, tá? Isso, para quem está aí nos anos iniciais, nos idos do direito, vai aprender mais para frente, quando estivermos ali estudando direito do consumidor. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente, o meu objetivo é abrir a cabecinha de vocês, uma coisa é relação trabalhista, outra coisa é relação consumerista e outra coisa é relação civilista. A CLT a gente vai aplicar quando estivermos diante do vínculo empregatício. Empregado, empregador, CLT, ok? Quando estivermos diante do vínculo empregatício, das características como habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. Por sua vez, na relação consumerista, a gente tem que ter um produto. Esse produto ele tem que ter um destinatário final, que é o consumidor ou o consumidor por equiparação. E nós temos que ter uma cadeia de fornecedores que vão ali sofrer a teoria do risco, porque possuem um negócio empresarial objetivando a longo prazo, não é a curto prazo, não é temporário, não é provisório, é definitivo, objetivando o lucro. O negócio empresarial. Beleza? Sucesso? Massa. Amores, nós, portanto, estávamos falando do dolo, né? O que é o dolo principal? O dolo principal é, se a vítima ela não tivesse sido enganada, ela não teria celebrado aquele negócio jurídico. Por isso que nós estamos falando do dolo principal, tá? O dolo principal, ele vai gerar, portanto, a anulabilidade do negócio jurídico com efeito ex nunc. O que é efeito ex nunc? Efeito ex tunc, para trás. Sesta, atrás. Efeito ex nunc, nunc, nunca, para frente. Ou seja, dali para frente. A gente tem o dolo acidental. O dolo acidental é aquele pelo qual, e aí você lembra, dolo principal. Dolo principal, sem aquele dolo, eu não teria realizado esse negócio jurídico. O dolo acidental é aquele em que as maquinações empreendidas não têm o poder de alterar o consentimento da vítima. Ou seja, a vítima teria realizado aquele negócio jurídico, ainda que aquele dolo acidental não tivesse sido cometido ou acometido, tá? Portanto, no dolo acidental, como a vítima ela teria celebrado o negócio jurídico de qualquer maneira, perceba que, diferentemente do dolo principal, o dolo principal ele gera a anulabilidade do negócio jurídico. O dolo acidental,
ele não gera a anulabilidade do negócio jurídico. Ele vai apenas gerar ali uma satisfação por perdas e danos. Isso é de suma importância. O dolo de terceiro, esse dolo costuma cair em prova, hein? Fiquem ligadinhos com isso, porque é um dolo que costuma cair em prova. Ocorre, como eu poderia contar para vocês, quando o artifício ardio ele é praticado por uma terceira pessoa que integra aquela relação jurídica, gerando efeitos como se beneficiário da vantagem devida, ele tinha ciência do dolo, vai se tratar, portanto, de um dolo anulável. Se ele não tinha, se esse beneficiário não tinha conhecimento do dolo praticado por terceiro, então o terceiro provocador vai responder por perdas e danos. Tudo vai depender se o beneficiário tinha ciência. O Pro explica aí, explica. Imagine o seguinte. O Luiz Ricardo é meu esposo. A gente precisa vender lá um imóvel. E eu digo, nossa, como eu estou precisando vender esse imóvel e tem que ser agora. Sabiente disso, sabendo disso. Não sou eu que estou vendendo, mas ele chega para aquela pessoa e conta uma historinha. Ó, você sabia que quem comprar ali aquele imóvel vai valorizar super rápido, porque vai passar A, B, C, vai ter aqui isso, tal. E a pessoa compra. Então, a pessoa compra porque ela foi instigada, ela foi manipulada pelo Luiz Ricardo lá, que é o terceiro. Não foi por mim. Mas quem é que vai ser beneficiária? Eu. A pergunta é, a Ingrid sabia que o Luiz Ricardo fez isso, que ele agiu com dolo? Se a Ingrid sabia, o negócio jurídico, portanto, ele é 100% anulável. Se a Ingrid não sabia, esse terceiro, então, ele vai ter que responder por perdas e danos, tá? Isso é de suma importância. A gente tem também o denominado dolo de representante. É quando o representante legal ou convencional possui a capacidade de negociar e age em nome do representante. O representante, portanto, é o sujeito que emite uma declaração em nome do representado, tá? Se o representante for legal, sua declaração só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que tiver. Essa representação legal, a gente está falando de pais em nome dos filhos, tá certo? Na convencional, escolhido pelo representado, haverá responsabilidade solidária. Então, na convencional, imagine que eu preciso de uma curatela, eu vou escolher o meu curador. Eu posso escolher o meu curador. Se eu consigo escolher o meu curador, o meu representante é convencional. Se ele age com dolo, então a minha responsabilidade vai ser solidária. Agora, se o meu representante eu não pude escolher, ninguém escolhe pai, né? Você não escolhe o pai, você não escolhe a mãe, meu pai, minha mãe, administrando meus bens, o meu patrimônio, age com dolo, e isso é importante. Eu só vou responder até o proveito econômico que de fato eu obtive, tá? Isso é de suma importância. Amores, não tenham dúvidas de que o dolo é o mais usual de todos os defeitos do negócio jurídico. A regra, portanto, é de que, por se tratar, e repito eu mais uma vez, porque a gente repetindo, você vai aí se recordando, por se tratar de um dos principais defeitos do negócio jurídico que ocorre na prática, um vício de consentimento, ele vai trazer como consequência a anulabilidade do negócio jurídico. Percebam que no dolo, quem erra é uma das partes, mas erra não de per si, não por si só, mas induzida por outra pessoa, ou até mesmo por um terceiro, ou até mesmo por um representante, tá? Eu quero falar com vocês ainda só a respeito do dolo, para a gente finalizar, do artigo 150 do Código Civil de 2002. Cuidado com o dolo recíproco, ou seja, aquele famigerado jeitinho brasileiro. A parte A age com dolo, a B também age com dolo. Bebês, dolo com dolo, eu acho com dolo, você age com dolo, isso não vai trazer aí a anulabilidade do negócio jurídico, tá?
O artigo 150 diz que se ambas as partes agirem com dolo, nenhuma das partes poderão alegar que a outra agiu com dolo. Beleza? Quero falar agora de outro defeito do negócio jurídico, conhecido como coação. Coação. O que é a coação? Amores, a coação, eu diria que ela pode ser conceituada como uma pressão de ordem moral, uma pressão de ordem psicológica, que se faz mediante a ameaça de um mal sério e grave, que poderá atingir o próprio agente ou até mesmo um membro da sua família ou pessoa a ele legada. Não é membro da família, mas é alguém do qual ele é responsável. Ou ainda ao patrimônio, não precisa ser a própria pessoa, mas ao meu carro, à minha fazenda, ao meu escritório, tá? A gente tem a coação absoluta, isso é importante de ser dito, e nós temos a coação relativa. Percebam que na coação absoluta, coação física ou vis absoluta, pois trata-se de uma violência física e o coagido não tem escolha, né? Neste caso, a coação física, ela vai neutralizar completamente a manifestação de vontade do coagido e, portanto, torna o negócio jurídico completamente inexistente, tá? É como se ele não tivesse sido realizado, beleza? Então, alguém coloca uma arma na minha cabeça e diz assim, Ingrid, assina essa... Assina ou você morre. Eu assinei. Eu consigo comprovar que eu assinei porque alguém estava me apontando uma arma na minha cabeça. Esse negócio jurídico é como se ele não tivesse nem sequer existido. Portanto, a consequência dele é a completa e total nulidade. Porque aí, quando a gente está falando da teoria pontiana, de Pontes de Miranda, a gente não está falando nem dos seus efeitos. É como se ele nem tivesse sequer existido. Beleza? Então, você poderia pensar na hipótese de um lutador de boxe, pegar a mão de uma velhinha analfabeta à força para pôr a sua impressão digital no instrumento que ela não quer assinar, por exemplo. A gente tem a coação relativa. Nessa relativa, que é aquela que a pessoa vai ameaçar. Olha, eu acho melhor você fazer isso, cara. Porque se você não fizer isso, eu posso ir lá e colocar fogo em toda a sua produção. Eu posso ir lá e colocar um veneno lá onde os seus gados comem, etc. e tal. Essa é uma coação relativa, né? Um evento futuro, uma ameaça, e, portanto, vai trazer a anulabilidade do negócio jurídico, tá? Quando você pensa na coação, lembra-se sempre do artigo 151 do Código Civil de 2002, que fala que, para que a coação ela possa viciar a declaração de vontade, ela tem que ser inócua ao paciente. Ou seja, para aquela pessoa, ela tem que trazer um temor. Beleza? Um temor de um dano iminente e considerável, seja a sua pessoa, a sua família ou aos seus bens. Então, eu te ameaçar que eu vou pintar seu cabelo de loiro, para mim possa ser, ó, você vai passar lá e eu vou raspar seu cabelo, eu vou pintar de loiro, pode ser que... E daí? Mas para aquela outra pessoa que vive da beleza, que é modelo, isso pode trazer um temor profundo, portanto, o juiz acaba tendo que analisar aí o caso concreto. Se a gente está falando daquela violência psicológica, ela tem que ser injusta, lembra disso, tá? Isso tem que... Olha, a pessoa, perceba que na coação, o que eu quero deixar claro para vocês, é que a pessoa tem que se sentir coagida, tem que ter esse medo. A ameaça, ela tem que surtir efeito, porque senão não estaremos falando aí de um vício de vontade. Quando a gente está falando do bem ameaçado, por exemplo, esse bem tem que ser um bem relevante. Imagina que alguém virar para mim e diz assim, olha, eu vou fazer mal para a Filó se você não fizer isso. A Filó é um dos bens mais relevantes para mim, é um cachorrinho. Então, esse bem ameaçado vai ser um bem relevante. Assim como você falou do dolo de terceiro, eu posso pensar numa coação por terceiro? Pode. Você pode pensar numa coação por terceiro, artigo 154 do Código Civil. E vai viciar o negócio jurídico se essa coação for cometida por terceiro, tá? E ele vai responder solidariamente
com aquele a quem aproveita, o beneficiário, com perdas e danos, tá? Então, isso é importante. A coação por terceiro é para que você possa cometer isso. Naquele exemplo, imagina agora que, para que eu consiga vender o imóvel, o Luiz Ricardo vai lá e ameaça, tá? Então, se o Luiz Ricardo vai lá e ameaça, a coação está sendo cometida por terceiro. Então, esse negócio jurídico ele vai ser considerado anulável, esse terceiro vai responder solidariamente por perdas e danos, ok? Se eu tinha conhecimento, isso é importante, tá? Eu respondo solidariamente. Se eu não tinha, o Luiz responde aí por perdas e danos. Amores, perceba que a coação, e aí a gente vai depender, né? A anulação, a gente está falando dessa anulabilidade com efeitos ex nunc também, como dolo, daqui para frente. Falamos do erro, falamos do dolo, falamos da coação, falta agora o bendito do estado de perigo. Para a gente poder conversar sobre o estado de perigo, vamos falar aqui no nosso próximo bloquinho, combinado? Até a próxima. Fala, meu povo lindo, estamos de volta, estamos de volta. Olha só, agora para falar de mais uma espécie de defeitos do negócio jurídico, que é a lesão. Tão comum de se invocar a lesão em nosso ordenamento jurídico brasileiro. Olha só, a lesão é um vício do negócio jurídico que se caracteriza pela obtenção de um lucro, mas não é um lucro qualquer, é um lucro exagerado por se valer uma das partes da inexperiência ou até mesmo da necessidade econômica da outra. Quando eu falo da lesão, muita gente pensa nos empréstimos que muitos bancos acabam fazendo aí com os brasileiros, porque se enquadraria perfeitamente no conceito de lesão, né? É você tirar a vantagem da inexperiência de uma das partes ou da necessidade econômica dela. Então, você pensa que ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou inexperiência se obriga a uma prestação que é manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, sendo que a avaliação dessa desproporção será feita segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o contrato. Muita gente pensa na lesão quando a gente está a falar da agiotagem, ok? Você tem um requisito subjetivo e você tem também um requisito objetivo. Quando a gente está falando do requisito subjetivo, você pensa que tem que haver uma deficiência, um desequilíbrio psicológico de uma das partes, proveniente da inexperiência para o negócio ou da premente necessidade econômica, tá? Ou um ou outro, esse seria o requisito subjetivo. No requisito objetivo, você pensa da desproporcionalidade entre as prestações. Então, consiste em ofensa à comutatividade dos contratos, pois não há equivalência entre prestações, tá? Uma das partes irá experimentar um empobrecimento desproporcional, ok? O vício tem que ser concomitante à formação do contrato, ele não vai ser superveniente à celebração do contrato, porque se ele for superveniente, a gente vai estar diante da teoria, a teoria denominada teoria da imprevisibilidade, prevista no 478 do Código Civil. E quando a gente está diante da teoria da imprevisibilidade, a consequência será o da revisão daquele contrato. Então, você vai requerer a revisão do contrato, tá certo? Você sempre pensa aí a lesão prevista no artigo 157 do Código Civil de 2002, tá? A consequência da lesão será, nesse sentido, a anulabilidade do negócio jurídico, tá certo? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que essa anulabilidade do negócio jurídico, ela será decretada se não for oferecido um suplemento suficiente ou se a parte favorecida não concordar com uma redução. Porque se a parte concorda com uma redução, não, olha, eu vou reduzir aqui os juros, ou então eu vou te dar um suplemento, essa desproporcionalidade ela vai ser equilibrada e, portanto, não há o que se falar em anulabilidade. Perceba que, para o direito civil, a anulabilidade vai ser
a consequência máxima. Se eu puder mitigar os efeitos dessa desproporcionalidade, eu vou fazê-lo primeiro, tá? E aí você pensa, o artigo 171, o artigo 172, seus incisos e parágrafos tratarão a esse respeito. Isso tudo em atenção ao princípio da conservação dos contratos. A gente tem também enunciados nesse sentido, enunciado 149, por exemplo, da Jornada do Direito Civil, tá? A gente tem o enunciado também 290, o enunciado 291, 292, todos que vão tratar ali da jornada de direito civil. Sempre no sentido de que tudo que eu puder fazer para manter o contrato, eu vou fazê-lo. Beleza? Ok, massa. Tratamos do erro. No erro, o erro, aquela ignorância, para o homem médio, eu vou errar sozinho. No dolo, alguém me leva a me equivocar, né? Com uma má fé, para se locupletar a esse respeito. Falamos também da coação. Na coação, a gente está falando na coação de uma ameaça. Uma ameaça que pode ser física, pode ser psicológica. Alguém vai me ameaçar, olha, se você não fizer isso, você vai se dar mal. Lembra que se a coação é absoluta, arma apontada na cabeça, o negócio jurídico ele é nulo de pleno direito, porque ele é inexistente. Se a coação é aquela coação relativa a uma ameaça de que no futuro possa acontecer alguma coisa com um bem, uma propriedade minha, alguém da minha família, alguém que esteja sob a minha dependência, ou até mesmo sob a minha pessoa, a gente está falando aí de uma anulabilidade do negócio jurídico. Tratamos agora da lesão. Sempre lembrar da lesão de que eu vou assumir algo que é extremamente desproporcional. Eu tenho uma parte que está se aproveitando da minha condição econômica hipossuficiente daquele momento, daquela minha premente necessidade. Eu vou assumir uma obrigação desproporcional. Sucesso? Dúvidas? Acredito que não até aqui, tá? Mas se houver, a gente sempre vai poder estar tirando dúvidas aí pelo WhatsApp, pelos nossos grupos. Amores, a próxima espécie é a de fraude contra credores. Isso mesmo, fraude contra credores. Lembrando aí que fraude contra credores não é um vício de consentimento como o erro, como o dolo, como a coação, como a lesão. Não, mas é um vício social. Fraude contra credores, a gente está falando da prática de qualquer negócio jurídico por um devedor insolvente, ou se já não for declarado insolvente, como uma insolvência civil, como uma falência, como uma recuperação judicial ou extrajudicial, mas que está na iminência de fazê-lo e que importe, a consequência vai ser a diminuição do patrimônio, porque ele está se desfazendo de seus bens, ele está se desfazendo de seus patrimônios. Então, imagina, vai ser decretada a minha insolvência civil, eu começo a doar meus bens, eu começo a me desfazer dos meus bens por um preço não justo, tá? Justamente para poder frustrar que meus credores venham a receber qualquer valor, ou pelo menos que represente uma violação na igualdade dos credores quirografários, aqueles credores que possuem preferência para recebimento dos seus créditos no direito empresarial. O requisito, então, é que eu tenha uma dívida pré-existente ao ato negocial, mesmo que ainda não vencida, e quando eu estou realizando este ato, eu venho a ficar insolvente, tá? Eu estou devendo 1 milhão, e eu faço um negócio jurídico, sei lá, de 700 mil, e a dívida é de 200 mil. Posso fazer? Posso, porque se eu faço um negócio jurídico de 700 mil, eu tenho uma dívida de 200 mil e o negócio ali é de 1 milhão, então tenham como fazê-lo, tá? Não importa o montante. É isso que eu estou te falando. Não importa se é de 1 milhão, 2 milhões. O que importa é se eu, devedora, vou ficar ou não na insolvência. Tá claro isso? Ok. Requisitos objetivos. Eu tenho que causar esse prejuízo para o credor. Não é o simples fato de ser devedor, mas tem que ter um prejuízo concreto, capaz de congelar o patrimônio do devedor. A lei exige que o devedor tenha que estar na insolvência. Isso tem que estar claro, porque não importa a transação. Para vocês terem ideia, as questões objetivas costumam dizer: o devedor alienou um patrimônio de 1 milhão. E daí, se ele alienou um patrimônio de 1 milhão,
se ele tem como pagar a dívida dele. Percebe? Isso é o que importa. Requisito subjetivo, e aí vocês vão lembrar que é exigido que o adquirente, quem está adquirindo aquele bem, esteja de má fé. Então, ele sabe que ele está adquirindo porque o devedor ele quer prejudicar credores. E como é difícil provar a má-fé no Brasil. Ou seja, eu tenho que provar que quem está adquirindo tinha aquela intenção de prejudicar os meus credores, tá? Isso, essa intenção de prejudicar, ela é dispensada naqueles negócios que são gratuitos. Por exemplo, na doação. Então, se a gente está diante da doação, isso é dispensado na doação, porque a doação é gratuita. Na cessão gratuita, cessão de direitos gratuitos, esse critério subjetivo ele é dispensado de prova, tá? Por quê? Porque a má-fé por si só, ela se presume. Ou então, quando eu vendo, o valor de mercado é de 400 mil, eu vendo por 30 mil, um preço vil, a má-fé também se presume, tá? Uma relação de parentesco, eu dou para o meu irmão, eu dou para o meu sobrinho, para o meu filho, a má-fé se presume, tá? Então, a gente tem diversas hipóteses legais, atos de doação, de remissão, perdão de dívidas, disposições de bens em atos onerosos por um preço muito vil. Lembra sempre de que do artigo 160 do Código Civil até 164, tá? E aí a gente está falando da anulabilidade do negócio jurídico. Então, esse negócio jurídico, se eu provar que quem adquiriu estava de má-fé, ou naqueles casos em que se presume a má-fé, a consequência será da anulabilidade. Para a fraude contra credores, eu tenho uma ação propriamente dita. O nome dessa ação é ação pauliana ou revocatória. Repete e repito. Ação pauliana ou revocatória. É o nome da ação destinada a desfazer a fraude cometida contra credores, tá? Prevista, inclusive, no artigo 106 do Código Civil de 2002, que fala que todos os credores estão legitimados a propô-la. Então, se eu sou credora, estou sabendo que aquele devedor está se desfazendo dos bens para não me pagar, que tem má fé pelo adquirente ou que essa má fé se presume, corre atrás. Você vai bater na porta do Poder Judiciário e vai ingressar com essa ação, cujo nome é próprio ação pauliana ou revocatória, para reaver esses bens para o patrimônio do devedor e assim exigir a quitação da dívida, ok? Isso é muito, muito, muito importante. Amores, outra coisa também na fraude contra credores é que a gente tem a fraude contra credores e temos a fraude à execução. Poxa, qual a diferença entre a fraude contra credores e a fraude à execução? A diferença é que na fraude contra credores eu tenho uma dívida e o fato de estar me desfazendo desses bens faz com que eu não possa pagar essa dívida. Na fraude à execução já estou sendo executado. Ou seja, eu não tenho só uma dívida, a dívida já está vencida, porque na fraude contra credores, como eu me antecipei, a dívida não precisa estar vencida. Mas na fraude à execução, presta atenção, a dívida já tem que estar vencida, já tem que estar sendo cobrada. O que é executar? Executar é cobrar, me pague o que você me deve. Isso é execução. Isso é cobrança. Portanto, eu já estou sendo cobrado de uma dívida vencida, tá? Na fraude à execução, que é um instituto de direito processual, pressupõe que existe um processo, uma demanda em andamento e o devedor devidamente citado, tá? Para pagar e ainda não pagou. Portanto, quando você pensa na fraude contra credores, você pensa no instituto de direito material. Não existe ainda um processo de cobrança, de execução, porque a dívida nem venceu. Quando você pensa na fraude à execução, você pensa no Instituto de Direito Processual, me pague aquilo que você me deve. Na fraude contra credores já existe dívida, mas não há ação em andamento. Na fraude à execução, o credor já ingressou com ação judicial e o devedor, inclusive, já foi citado. Na fraude contra credores, há a necessidade de que eu ingresse com uma ação para que eu possa trazer esse patrimônio de volta, né,
para, digamos assim, a ordem patrimonial do devedor, que é a ação pauliana, para que seja decretada a ineficácia do negócio jurídico feito pelo devedor, a compra e venda, a doação e etc. Já na fraude à execução, a ineficácia da venda pode ser ela é decretada nos próprios autos do processo que já existe da fraude à execução. Na fraude ao credor, há conluio para se fraudar, sendo necessário esse eventus damini com o consilium fraudis, que é a intenção de fraudar. Você tem que provar isso, lembra? Então, ou eu provo que quem adquiriu estava de má fé, tinha conhecimento que era para fraudar o credor, ou então eu vou ali trazer a prova de que se presume a má fé, porque se trata de ato gratuito, porque se trata de preço vil, porque o negócio jurídico foi feito para alguém que é parente. Na fraude à execução, eu presumo esse eventus damini, eu presumo esse prejuízo ao credor, porque ele já sabia que ele ia ter que pagar. Quando a gente está falando na fraude contra credores, Código Civil de 2002, a consequência será sempre da anulabilidade do negócio jurídico, tá? E essa era a crítica, volto eu aí para a nossa primeira aulinha, que o professor Humberto Teodoro Júnior fazia quando ele dizia que o Código Civil de 2002 poderia ter inovado e ter trazido a fraude como contra credores, uma possibilidade de nulidade, não de anulabilidade, devido às consequências desse tipo de vício social. Beleza? Combinados? Mas vamos para o próximo? Bora que bora, hein? Amores, vamos falar da bendita da simulação. Simulation, simulation. Pois é, a bendita da simulação. A simulação tem uma baita, eu diria que discussão doutrinária. Porque tem gente que transporta a simulação para o plano da invalidade, diz que não é válido. Tem gente que diz que vai para o plano da inexistência, que nem existe. E tem gente que transporta para o plano da eficácia. Os seus atos ali, as consequências não terão efeitos perante o mundo jurídico. Mas, a bem da verdade, o que a gente precisa perceber é que na simulação, a gente está diante de uma declaração falsa. A gente está diante de uma declaração enganosa, da vontade visando aparentar um negócio diverso do efetivamente desejado. É um negócio jurídico simulado, assim é o que tem aparência contrária à realidade. Então, a pessoa X tem um amante e ela quer que esse amante tenha bens. Como é que ela faz? Ela simula uma compra e venda para esse amante, mas esse amante nunca pagou nenhum valor para ela, ela nunca recebeu nada, é um negócio jurídico simulado, ok? Ou, por exemplo, você poderia pensar numa adoção efetuada em juízo, mas que nunca se concretizou de maneira factual, pois o adotado e a adotante nunca mantiveram uma relação familiar. Não há uma relação afetiva entre eles. Trata-se de uma simulação. No direito civil, a simulação pode ser classificada como absoluta ou relativa. Absoluta é uma situação jurídica irreal e lesiva ao direito de terceiro, formada por um ato jurídico perfeito, porém ineficaz. Por exemplo, pense o seguinte: o sujeito que simula com outro a locação de um bem sem que de fato o contrato exista. Nem sequer o contrato existe. Tá? A pessoa que emite títulos de crédito sem seu desfavor para demonstrar a determinado credor que existem outras dívidas a serem pagas, isso nem existe. É nulo de pleno direito. A gente tem a simulação relativa. Como é a simulação relativa? É uma declaração de vontade, uma confissão falsa, com o objetivo de encobrir ato de natureza diversa. Seria aquela situação da moça que quer constituir o amante em bens, em patrimônio. Então, ela, de fato, ela realiza o contrato para poder encobrir a verdade. O que seria uma doação, ela faz por uma compra e venda, tá? Perceba que, seja de uma forma ou seja de outra, a consequência, ato simulado, seja absoluta ou relativa, é de trazer a nulidade do negócio jurídico, tá certo? Você sempre pensa aí no artigo 67 do Código Civil de 2002, quando a gente está falando da simulação. Então, você pensa na simulação objetiva, quando a simulação diz respeito à natureza do negócio jurídico, não é doação, é compra e venda, não é permuta, é locação, ou ao seu objeto, algumas características, tá?
vende um bem simulando a venda de outro, faz constar cláusulas que não são verdadeiras, como um preço que é mais baixo, com o objetivo de burlar o fisco, para não ter que pagar imposto e tal. Você pode pensar no critério subjetivo, quando a pessoa declarada no negócio não é real, não é a parte que é beneficiária. Lembra aquela ideia do laranja, de um terceiro? A doutrina chama até de uma terceira pessoa interposta. O sujeito que, desejando fazer uma doação à sua amante, transfere um bem ao amigo, que, por sua vez, transmite a real destinatária da liberalidade com o objetivo de fugir da aplicação lá do 550 do Código Civil, ok? Então, a gente tem lá, são 3 hipóteses do 67 do Código Civil, que fala da simulação por pessoa interposta, a simulação por declaração não verdadeira e a simulação por data fictícia. Então, simulação por pessoa interposta, tá? Eu me utilizo de uma outra pessoa que vai compor esse conluio, como eu faço uma doação para um terceiro que vai comprar e vender lá para o amante. A simulação por declaração não verdadeira. Então, a própria natureza do contrato, alguns itens do contrato, né? Eu vou simular algo que não existe, vou declarar, vou colocar cláusulas que não são factuais, que não são verdadeiras. Simulação por data fictícia, visando fraudar a lei ao terceiro, eu coloco uma outra data em instrumento particular, seja um antedatado ou pós-datado. Os efeitos, não importando o tipo de simulação, dessas 3 espécies, absoluta ou relativa, será sempre a nulidade, tá? É nulo de pleno direito, nulidade absoluta com efeitos ex punto testa para trás, desde o seu nascedouro. Tá claro isso? Beleza? Massa. Ok? Amores, eu quero só lembrar para vocês, quem estiver com o Código Civil aberto, vale a pena dar uma lida no 67 do Código Civil, que fala que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for a substância e a forma. Então, se aquilo que eu objetivava encobrir, por exemplo, for válido, isso será mantido. Vai depender aí da situação, tá? Na nulidade absoluta, a doutrina fala que é nulo de pleno direito, e aí você tem o parágrafo 2º do artigo 167 do Código Civil, na simulação absoluta. Na simulação relativa, o negócio jurídico, e aí você tem que observar, ele, como uma exceção, ele não vai ser causa de nulidade se a simulação for inocente. O que isso quer dizer? Se o negócio aparente não tivesse sido realizado, por ocultar uma relação jurídica que causaria prejuízos a terceiros. Então, se eu consigo provar que eu não estou causando prejuízos a terceiros, ou que eu não estou contrariando o imperativo legal que a lei manda fazer, ele seria considerado anulável e não nulo, mas tem essa exceção. Então, cuidado com a simulação relativa, tá? A legitimidade ativa, pelo artigo 68, fala que qualquer interessado, inclusive o Ministério Público, atuando como custos legis, atuando aí como imperativo oficial da lei, poderá alegar a nulidade do negócio jurídico ou até anulabilidade nessa questão da exceção da simulação relativa. Lembre-se que a simulação relativa, a regra é de nulidade absoluta. Como exceção, a gente tem aí a nulidade relativa se eu provo que eu não contrariei lei, nem que eu ocasionei algum prejuízo para terceiros, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Amores, essa é a ideia, né? O que a gente vai lembrar aqui de tudo que a gente viu? Bom, o que a gente vai lembrar, e isso é importante, é o de que eu tenho vícios do consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Desses, o único que de per si, ou seja, por si só, já traz a nulidade ou nulidade absoluta é a simulação. Falta ainda a gente tratar do estado de perigo. Artigo 156 do Código Civil de 2002, minha pró. Afinal de contas, manhã, o que é o estado de perigo? No estado de perigo, pense o seguinte, eu tenho que ter uma parte que está com um perigo de dano grave. Esse perigo não pode ser um perigo qualquer, mas tem que ser um perigo grave, tem que ser iminente, tem que ser atual.
tá? Então, configura o estado de perigo quando alguém premido pela forte necessidade de livrar-se de grave dano à pessoa, realiza negócio jurídico com outrem, sabedor dessa necessidade em condições extremamente onerosas. Imagina que eu tenho uma filha, sequestram a minha filha e dizem assim, olha, Ingrid, ou você celebra esse negócio ou a sua filha morre. Então, eu vou celebrar este negócio jurídico, porque eu estou diante de um estado de perigo perante a minha pessoa, alguém da minha família, alguém que dependa de mim, tá? E interessante recordar que, embora a figura não se confunda com o vício da coação, o declarante expressa sua vontade sob efeito de forte pressão psicológica, assim como ocorre na coação. No entanto, o que vocês precisam perceber é que no estado de perigo, diferentemente do que ocorre com a coação, o beneficiário ele não empregou uma violência psicológica ou ameaça para que o declarante assumisse a obrigação excessivamente onerosa. O perigo de não se salvar-se, não causado pelo favorecido embora de seu conhecimento, perceba, é que determinou a celebração do negócio jurídico prejudicado. O perigo de não se salvar-se, percebeu? O perigo de não se salvar-se ou a uma pessoa da sua família. Então, por conta disso, é que eu vou celebrar o negócio jurídico. Então, eu tenho que ter um perigo de dano grave e atual. Olha, se você não fizer isso, por exemplo, se você não deixar o cheque aqui, eu não vou operar essa pessoa. Então, eu deixo o cheque, não importando o valor, porque senão eu não vou salvar meu pai no hospital, eu não vou salvar minha mãe, e eu vou assumir aí uma obrigação excessivamente onerosa. Perceba que no estado de perigo, o que tem que ficar claro é que se eu não tivesse aquele perigo, eu não teria celebrado aquele negócio jurídico. O dano pode ser físico ou moral, dizer respeito à integridade física, ou à honra, ou à liberdade, ok? Daquela vítima. Lembrando-se sempre que a vítima vai ter que assumir uma contraprestação, e essa contraprestação é extremamente onerosa. Amores, no estado de perigo, ele vai trazer a anulabilidade do negócio jurídico. O que eu quero deixar claro, quando a gente está falando, e os alunos confundem bastante, essa distinção entre estado de perigo e coação, é porque no estado de perigo não ocorre o constrangimento para a prática de um negócio, como se dá na coação. Então, a lesão diferencia-se do estado de perigo, né? A lesão, nesse caso, a lesão da coação diferencia-se do estado de perigo porque a causa que originou o negócio é de natureza patrimonial, ok? Sempre de natureza patrimonial. Isso é importante. Beleza, bebês? Tranquilos? Ficou claro aí? Deu para entender? Quaisquer dúvidas, a gente sempre vai poder estar tirando pelo nosso grupo de WhatsApp e etc. Então, perceba que o que eu quero deixar claro é que o negócio jurídico, quando a gente está falando de um defeito, diante de um estado de perigo, é que eu faço isso porque se eu não fizer, eu vou morrer. Porque se eu não fizer, aquela pessoa corre o risco de morrer. Então, para mim, o melhor exemplo do estado de perigo é eu deixar aquele cheque calção no hospital para que fulano seja operado. Eu fazia isso, o fulano não era operado. Perceba que no estado de perigo, aquela situação ela é posta para mim daquela maneira. Para mim, para o meu dependente, tá certo? Quando a gente está falando da coação, você pensa na coação como algo, como uma ameaça. Então, você pensa na coação como, olha, se você não fizer isso, tá? Nesse exato momento agora, se você não celebrar esse negócio jurídico, a consequência será essa. Ameaça fazer um mal para o meu cachorro, para o meu patrimônio, para o meu bem, para um bem meu e etc. Tá? Então, perceba, e isso é importante, que na coação, não necessariamente eu estou assumindo uma contraprestação onerosa. Eu estou realizando a vontade daquela outra pessoa, que não é a minha vontade,
só porque eu fui ameaçada para isso. E quando você pensa numa lesão, eu estou sendo lesionado por outra pessoa, e aí já diferenciando do estado de perigo e da coação, porque necessariamente eu vou assumir uma contraprestação onerosa, eu estava numa necessidade premente. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Nos encontraremos aí nas nossas próximas aulas. Muito bom estar com vocês. Continuem estudando. Beijo grande, meu povo.